A todas as pessoas presentes, muito obrigada por terem atendido ao nosso convite e estarem presentes neste evento muito importante não só para nós da academia, como para todos nós caruaruenses, porque vamos homenagear um grande escritor, o Álvaro Lins. Infelizmente não é muito conhecido, mas a gente sabe que o nosso povo não é muito chegado à leitura. Isso não é uma qualidade, uma característica da nossa cidade, é uma característica do nosso país. E nós, nesse momento, convidamos a vice-presidente Edivalda para fazer parte da mesa. Convidamos também o professor Dr. Eduardo César Maia para compor a mesa. Pedimos à professora Edivalda para abrir a nossa reunião. Recebê-lo mais uma vez para o nosso evento que já está se consolidando de fato, que é o Café Cultural na Academia. E hoje nós teremos uma noite bastante especial, com a presença do Dr. Eduardo Maia, que vai nos brindar com o seu conhecimento sobre o nosso conterrâneo Álvaro Lins. Acredito que será de fato uma noite maravilhosa e de uma produção de conhecimento, e que uma verdadeira aula, e que certamente nós sairemos daqui mais encantados ainda com as obras de Álvaro Lins, também com a pessoa que ele foi, a partir do momento em que o nosso convidado nos dará a oportunidade de conhecer tanta coisa sobre Álvaro Lins. E espero que todos se sintam bem à vontade, inclusive quando a fala for facultada, e que todos se sintam interessados em dialogar com o nosso palestrante. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, bem, eu vou convidar o nosso convidado para iniciar a sua palestra, mas eu estou com um probleminha da internet. Ela está conectando ali para eu ler a biografia, assim, informações sobre Eduardo. Obrigada. Eduardo César Maia formou-se em jornalismo pela UFPE em 2005. É professor do curso de Comunicação Social e do programa de pós-graduação em Letras, Teoria da Literatura da UFPE. É colunista do Estado da Arte, suplemento de Cultura, Filosofia e Arte do jornal Estado de São Paulo. É doutor em Teoria da Literatura pela UFPE, com estágio doutoral na Universidade de Salamanca, Espanha, tendo desenvolvido tese com o apoio da CAPES, a respeito da atualidade da tradição crítica humanista, através das obras de José Ortega y Gasset e Álvaro Lins. É mestre, desde 2008, também em Teoria da Literatura pela mesma instituição, com a dissertação defendida sobre o pensamento literário e crítico do escritor peruano Mário Vargas Llosa. Realizou ainda um Master em Filosofia pela Universidade de Salamanca, Espanha. Editor e foi articulista das revistas Café Colombo, Continente e Crispim, com publicações na área de crítica literária e filosofia.
É produtor do programa radiofônico Café Colombo, sobre livros e ideias. É coautor e editor dos livros Pensata, 2005, Conversas no Café, volume 1, 2007, Conversas no Café, volume 2, 2015, e Sobre Livros e Ideias, 2017. Organizou e editou ainda os livros Sobre Crítica e Críticos, 2013, e Sete Escritores do Nordeste, 2016, com ensaios de crítica literária de Álvaro Lins. Eduardo, seja muito bem-vindo. Nosso agradecimento pela sua presença, que vai iniciar a nossa noite. E agora, os ouvidos são todos seus. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para estar aqui na academia, em nome dos acadêmicos. É sempre um prazer para mim falar de Álvaro Lins e, mais ainda, falar de Álvaro Lins em Caruaru. Apesar, o Silene mencionou isso, da pouca atenção que um crítico e um pensador do porte de Álvaro Lins recebeu da cidade natal, né? Porque não só pelo velho problema que eu venho trabalhando há muito tempo, que é a questão do acervo, né, que a viúva de Álvaro Lins deixou para a cidade, que nunca teve um destino muito certo, muito correto, né, um desperdício enorme cultural. Mas, além disso, a própria circulação das ideias de Álvaro Lins essas ideias, como eu vou tentar mostrar hoje nessa conversa com vocês, são ideias muito atuais, apesar de se tratar de um pensador, de um intelectual cuja obra tem seu período mais forte ali na década de 40, meados da década de 50, né? Então já faz um bom tempo em que ele viveu e atuou profissionalmente. E essa falta de uma difusão das ideias de Álvaro Lins, ou de uma revisitação e mesmo de um redimensionamento, né? Que valor pode ter um escritor, um crítico literário de jornal, eminentemente de jornal, num tempo como o nosso, já tão diferente, marcado por novas mídias, o jornalismo impresso já não tem aquele poder que tinha no período de Álvaro Lins. Um crítico hoje, para ter uma difusão grande, para ter a influência que Álvaro Lins tinha naquele período, não pode estar mais só no impresso. Então, os tempos mudaram. Mas eu defendo, e essa vai ser a ênfase que eu vou querer dar aqui hoje, que há aspectos do pensamento e do tipo de retórica e de atuação de Álvaro Lins que podem ser muito úteis para que nós pensemos melhor o papel de um crítico cultural, não só literário, um crítico da cultura no mundo contemporâneo. Então eu vou tentar fazer esse jogo de máquina do tempo, né? O Álvaro Lins de 40, como é que ele atuava e como é que seria hoje pensar esse tipo de atuação. Bom, como eu estou falando com o público caruaruense, eu não preciso dar tantos detalhes biográficos, então eu vou ter mais tempo para tratar das ideias, né? Bom, mas tem coisas que a gente tem que falar. Álvaro Lins nasceu em 1912, né? E ele passa a infância aqui, vai estudar em Recife, faz o curso de Direito na Faculdade de Direito do Recife. Nesse momento, nesse início de vida profissional e intelectual, inclusive ele tem atividades na política, e é um momento em que ele está amadurecendo as ideias
sobre o mundo, sobre a literatura, sobre arte, e está lendo de tudo, né? Começa a atuar na imprensa, em veículos, no Diário de Pernambuco, por exemplo, e começa a atuar também como professor, por um problema, por conta do lançamento de um livro a respeito de Eça de Queiroz, do escritor português que naquele período era muito famoso, né, e muito polêmico também, principalmente porque ele escreve um livro sobre um livro de ficção, né, de Eça, chamado O Crime do Padre Amaro, que foi um pouco eufemismo. Foi muito polêmico, principalmente para a Igreja Católica. E como Álvaro Lins escreve sobre esse livro, escreve sobre Eça de Queiroz, o próprio Álvaro Lins passa a ser também perseguido politicamente, culturalmente, intelectualmente, e ele se vê obrigado a deixar Pernambuco. Talvez por isso ele tenha alimentado um certo ressentimento, aquela conversa que a gente estava tendo antes, sobre ele não citar tanto, né, ele não perde a ligação nunca, me parece, com a cultura de Caruaru, com a cultura pernambucana. Ele escreve sobre intelectuais pernambucanos, sobre escritores daqui, né, tem ligação com esses escritores, mas ele não menciona tanto, ele não fala muito do seu passado, da sua infância, pelo menos naquilo que ele deixou escrito nos jornais e nos livros, né? É uma coisa curiosa de se pensar. Ele, em 1939, ele decide deixar Pernambuco e vai para o Rio de Janeiro. E aí é onde existe de fato uma virada na vida dele. Porque ele vai, né, porque pela falta de oportunidades profissionais lá em Recife, ele se desloca para o Rio somente com uma carta de indicação de um intelectual já muito famoso, que era Gilberto Freire. Imagine que Gilberto Freire publicou Casa Grande Senzala em 1933, né? Então já era uma sumidade internacional, Gilberto. E Gilberto faz uma carta indicando eles, esse cara merece a oportunidade, porque ele é muito inteligente, para ele chegar num jornal do Rio e tentar a sorte, né? E aí ele vai diretamente no Correio da Manhã, que hoje, né, já não existe, mas foi um jornal muito importante, principalmente no âmbito político, do Rio de Janeiro. Então, pensem que, claro, naquele período ali não existia Brasília ainda, então o Rio de Janeiro era a nossa capital e o centro da vida cultural também. Apesar de o modernismo paulista ter rivalizado com o protagonismo do Rio, o Rio de Janeiro ainda era o local por excelência da vida cultural brasileira, né? É uma cidade portuária também, então tem toda a questão da relação com outros países, a imprensa estava lá também, a imprensa mais importante, e o nosso Álvaro Lins chega lá nesse contexto, apresenta a carta de Gilberto, o Paulo Bittencourt, que era o diretor do jornal, diz que, claro, com a referência de Gilberto Freire, vamos testar você aqui. Ele fica lá e em pouco tempo, isso é que é mais extraordinário, ele se destaca tanto, né, como jornalista, como crítico, que em pouco tempo ele já consegue a posição de crítico titular do rodapé do principal jornal, né, daquele momento. O rodapé, acho que eu preciso fazer uma digressão aqui, porque a gente não usa mais esse termo, né? O rodapé literário era a parte do jornal. Se vocês imaginarem que isso aqui é uma página de jornal, a parte de baixo, chamado rodapé, a partir da década de 30 aproximadamente no Brasil, passou a ser dedicada, às vezes até na primeira página do jornal, a essa área que era tão prestigiada naquele momento, que era a literatura, né? Os articulistas que falavam sobre livros, que falavam sobre ideias, que falavam sobre aspectos culturais, eles tinham essa posição de privilégio no jornal, ao contrário de hoje, né? Hoje, se você pegar um jornal,
se ainda há jornal, mas se você, na década de 2010, por aí, se você pegasse um jornal, o Jornal do Comércio ou o Diário de Pernambuco, por exemplo, você sofria para encontrar algo sobre literatura, né? Quando encontrava, eram pequenas notas, o conteúdo literário do jornalismo foi perdendo paulatinamente o prestígio nesse período, né? Que talvez o auge tenha sido aí na década de 30 e 40, e a partir de 50, 60 ele começa um declínio até talvez o pior momento na década de 70, 80, e depois há uma reformulação disso que eu vou comentar mais adiante, né? Então, Álvaro Lins, é preciso situar isso. Álvaro Lins, ele vive o seu melhor momento como crítico no melhor jornal, no melhor momento desse tipo de crítica. Então não é pouca coisa. O paralelo que eu queria fazer aqui é o seguinte: hoje em dia a gente fala de influencer, né? Os influencers digitais. A gente tem aquelas figuras que fazem alguma coisa na internet, tem um perfil, às vezes é um jornalista, às vezes não, às vezes é um artista, e pela capacidade de comunicação dele, ou pela forma interessante como ele aborda um determinado tema, ele tem muitos seguidores, e através dessa presença virtual e das opiniões que ele emite ali, ele tem uma determinada influência sobre a cultura e sobre o consumo daquelas pessoas. Guardando as proporções de difusão e do meio, né? Claro, Álvaro Lins era um escritor de uma época pré-digital, uma época analógica. Mas o Álvaro Lins foi algo assim como um influencer. E aqui eu também preciso justificar isso. Por quê? O mercado editorial brasileiro, né, nunca foi um mercado pujante, né? Nunca foi algo que garantisse um meio de vida para as pessoas que querem se dedicar à literatura. Isso é uma verdade, foi uma verdade na época de Álvaro Lins e continua sendo uma verdade hoje. Mas não existe ninguém que viva de literatura no Brasil? Existe, mas a gente conta nos dedos e são pessoas que são muitas vezes famosas por outras coisas, né? Um Jô Soares, já falecido, mas era um best-seller naturalmente porque ele tinha um programa na televisão diário, na Rede Globo, e claro que tudo que ele fizesse, com qualidade ou não, eu não estou fazendo um julgamento de valor, mas tinha uma projeção midiática enorme pela figura dele, pela figura midiática que ele era. E assim, os exemplos. Um Paulo Coelho, claro, vive do que faz. A gente tem uns exemplos mais recentes de autores como Carla Madeira, que são best-sellers. Mas a gente conta nos dedos essas pessoas, né? Então, a história da profissão de escritor no Brasil é uma história que flerta o tempo todo com o amadorismo, porque as pessoas não podiam ser somente escritoras. As pessoas têm que ter outra atividade, têm que ser jornalistas, principalmente jornalistas, ou médico, ou advogado, enfim. Isso é muito comum, né, num mercado precário, editorial como o nosso. E aí eu volto à crítica de rodapé. Imagine para um autor na década de 40 que tinha pretensões literárias, né? Eu quero seguir uma carreira de escritor. Se ele publicasse um livro no Paraná, em Caruaru, mesmo em São Paulo, no Rio, e esse livro não recebesse nenhuma mediação crítica, se ele não chegasse na mesa de um jornalista, se ele não fosse apreciado na vida literária, entre os colegas, essa era uma obra natimorta. A maioria das obras lançadas na história do Brasil são natimortas. Ou seja, o autor vai, faz seu livro com esforço, faz um lançamento, recebe seus amigos e familiares, vende ali uma quantidade X pequena de livros, 30, 40, 50 exemplares, e acabou a história do livro. Então, o primeiro meio que um autor, querendo ser um autor profissional,
disputar o mercado editorial e para disputar também um lugar no cânone literário, já eu volto para isso, ele precisava desse mediador cultural, que na época era o crítico de rodapé. Era algo fundamental para a carreira de um autor, para que o livro existisse fora do seu âmbito de criação, dos amigos e familiares do autor, né? Então imagine, o crítico caruaruense Álvaro Lins ocupa entre 40, né, com percalço aí, mas até meados da década de 50, a titularidade, ou seja, ele era o crítico titular do mais importante, mais relevante jornal do país. Imagine a influência, né, que esse camarada tinha. Não era pouca coisa. Não era pouca coisa. Então, se cria ao redor de Álvaro Lins uma espécie de lenda de um crítico implacável, que de fato ele era, um crítico duro, muito rigoroso, um crítico que não se deixava levar por cordialidade, muito típico da cultura brasileira, né? Vou falar bem porque é meu amigo, vou falar mal porque é meu inimigo, ou não vou falar nada porque eu não quero que apareça. Álvaro Lins tinha uma ética de atuação crítica muito rigorosa, né? Isso é muito evidente, porque para quem acompanha a evolução da crítica dele desde 40 até o volume 7 lá do Jornal de Crítica, né? É muito perceptível que mesmo quando ele estava falando de alguns desafetos, mas principalmente quando ele estava falando de amigos, era muito notável, era muito perceptível o cuidado, né? A forma ética que ele tinha de tratar. Então, é muito comum você encontrar uma crítica em que ele diz assim, por exemplo, sobre um livro de Otávio de Farias. O meu amigo Otávio de Farias, que é um excelente ensaísta e não sei o que tal, mas nesse livro aqui ele falha miseravelmente como literatura, né? Ele diz isso do amigo, né? Ele faz... o próprio Gilberto, quando tenta escrever literatura de ficção, Gilberto Freire, que tinha sido o cara que abriu portas para ele faz ressalvas. E a mesma coisa com pessoas que ele não gostava e até ideologicamente eram inimigos, né? Jorge Amado, por exemplo, né, que naquele primeiro momento ali era uma visão ideológica completamente diferente da dele. Ele ressalta virtudes, aponta erros. Outro exemplo interessante é o de Zelino do Rego, como ele trata desse autor, dizendo que determinado tipo de obra dele, as obras memorialísticas, são muito bem construídas, e aí sim ele mostra o melhor da obra dele, mas quando ele tenta fazer romances urbanos, é um desastre para Álvaro Lins. Então era muito corajoso isso, porque a vida literária brasileira era muito marcada por essa cordialidade. Grupos de amigos, grupos de inimigos, escritores do norte, escritores do sul, escritores comunistas, escritores católicos, né? E Álvaro Lins foi um dos poucos críticos, não só ele, houve outros também, mas que se colocavam para além desses partidarismos, assim, de maneira muito corajosa, eu acho. Isso é importante pontuar. Então, a profundidade analítica, né, a postura rigorosa dentro da literatura, eu acho que é uma marca dele. Agora, evidentemente, a gente está falando de um tipo de crítica que é muito propensa ao erro. Por que isso? Veja, eu sou da universidade, então, se eu quero escrever sobre um livro, eu posso parar, né, dou minhas aulas, tá, mas posso fazer uma pesquisa durante 3 meses, 6 meses, 1 ano, sobre um determinado autor. Ninguém está me pressionando. Eu publico quando eu quiser, né? Então eu tenho um tempo de maturação, eu tenho um tempo de investigação e pesquisa que me faz produzir um tipo de crítica, um tipo de ensaio, que é o ensaio acadêmico, que tem uma determinada característica, né, de pesquisa,
esgotamento daquele tema, né? Álvaro Lins não. Álvaro Lins tem também livros assim, fruto de pesquisa mais amplas. Mas o grande foco e o mais rico da produção intelectual dele são os artigos para jornal. Isso eu defendo sempre, né? Já tive discordâncias com críticos importantes de Álvaro Lins, que acreditam que a melhor produção dele está nos livros, né? nos livros grandes. Eu acho que o melhor de Álvaro Lins está no ensaísmo crítico jornalista, onde ele mostra o maior talento. E isso porque há um desafio diferente do desafio acadêmico. O desafio do crítico de jornal é muito duro. Imagine, eu trabalhei já no jornalismo literário também. E era uma revista mensal, que era a revista Continente, que é publicada até hoje lá em Recife. Eu recebia na minha mesa dezenas de livros por mês. Dezenas de livros. Eu não ia escrever sobre essa dezena, nem ia ler esses vários livros. Eu ia fazer uma seleção, né? E escolher 2 ou 3 livros daquele, pelo meu interesse, e ia produzir um texto, 2, 3 textos no mês, no máximo. Normalmente 2, às vezes 1. Álvaro Lins escrevia por semana pelo menos um ensaio crítico que para os tamanhos do jornalismo de hoje seria muito longo, né? Então ele fazia um texto, ele tinha que estar completamente atualizado nos lançamentos editoriais, ele tinha que dar espaço para novos autores, ele tinha que fazer uma crítica no calor da hora. E muitas vezes esses autores que ele criticava não tinham nenhuma fortuna crítica e nem pertenciam ao cânone, ou seja, aquela seleção de autores já conhecidos e consagrados. Álvaro Lins, por exemplo, foi um dos primeiros críticos a falar sobre Guimarães Rosa e teve o talento intelectual e a intuição crítica de dizer: vejam, Guimarães Rosa publica o primeiro livro de contos em 47, Sagarana, livro extraordinário de um autor completamente desconhecido até então, desconhecido inclusive do mundo literário, porque ele não participava do mundo literário, ele era um diplomata, né? Álvaro Lins lê aquele livro que chega na mão dele, sem indicação nenhuma, sem saber quem era, lê e escreve, semanas depois do lançamento do livro, uma crítica consagradora, dizendo: daqui vai sair o maior romancista brasileiro do século XX. 10 anos depois, 1956, Guimarães Rosa publica nada menos que Grande Sertão Veredas. Veja, não existia nenhuma referência prévia. Volto ao exemplo acadêmico. Quando eu vou tratar de um escritor, normalmente eu trabalho com um escritor que já tem uma fortuna crítica preparada. Quem vai fazer uma pesquisa hoje sobre Milton Atum, sobre Clarice Lispector, sobre Guimarães Rosa, já tem como referência uma multidão de pessoas que escreveram antes sobre esse autor. Então, ao mesmo tempo que é uma dificuldade porque exige mais pesquisa, mas ao mesmo tempo é uma facilidade, porque eu já sei onde esse autor está no cânone, eu já sei quem é Guimarães Rosa, eu não estou me arriscando tanto. Uma outra coisa é você colocar a mão no autor e dizer: esse cara aqui vai ser o maior, né, romancista brasileiro do século XX, através do primeiro livro de contos dele, né? A mesma coisa acontece com Clarice Lispector. Depois eu volto a Guimarães Rosa, porque ainda tem outra coisa interessante. Clarice lança muito jovem seu primeiro livro, né, Perto do Coração Selvagem. Ela era muito jovem, ela tinha 16 para 17 anos. E Álvaro Lins pega aquilo, chega para ele lê, sabe que se trata de uma autora muito jovem, e ele faz uma crítica muito interessante, porque não é uma crítica destrutiva de jeito nenhum, é uma crítica quase pedagógica, na qual ele faz uma aposta. Ele diz: olha, você não está pronta, mas você vai ser grande. E diz as características, acerta nas fontes. Ele diz: ó, você anda lendo Virginia Woolf, né? Ele percebe quais são as fontes dela, quais são as referências literárias que ela está lendo, né?
percebe que ela deve estar lendo James Joyce, percebe que ela deve estar lendo Robert Musil, enfim, ele percebe nela um talento exuberante, imaturo ainda. Então ele faz uma crítica que é propositiva. Olha, você tem talento, você vai ser grande, mas acerte isso. É esse o tipo de crítica que Álvaro Lins fazia de melhor, né? Esse diálogo franco com o leitor e com o próprio autor. Clarice ficou muito comovida com a crítica. Algumas pessoas achavam que ela ia ficar chateada, né, porque ele fala da imaturidade e tal, mas pelo contrário, ela fica exultante, porque ela admira já Álvaro Lins. Álvaro Lins já é um crítico muito conhecido e ela está iniciando, então ela diz obrigado pelos conselhos e tal. E ele diz, você vai ter uma grande carreira, né? E de fato ela tem uma grande carreira, ela teve uma grande carreira. E aí, voltando ao aspecto de influência, né? Porque imagine, o autor precisava desse mediador cultural. Era a única forma dele ser alguém no mundo literário oficialmente, né? Ele precisava que alguém, que Otto Maria Carpo, que Sérgio Méliès, né, que os grandes críticos da época, alguém lesse pelo menos para tratar deles, né? É claro, se viesse uma crítica muito negativa, ela poderia afundar a carreira de alguém, como aconteceu. Álvaro Lins afundou carreiras, né, de escritores que para ele eram medíocres. Normalmente ele acertava nos medíocres. Os erros dele talvez tenham sido mais em não reconhecer alguns bons escritores que ele desprezou. Mas isso é comum. Esses erros fazem parte de uma atividade jornalística, pelo volume, pela rapidez do processo, né? Então vejam, Lins é um influencer pré-digital. Aquilo que passava por ele, e podia ser literatura, mas podia ser outro tema também, qualquer tema de cultura, ele escrevia sobre religião, ele escrevia sobre política, ele escrevia sobre a seca do Nordeste, né? Aquilo que passava por Álvaro Lins, pela autoridade intelectual que ele adquiriu, reverberava no Brasil. Quando ele lança esse texto sobre Sagarana, isso é documentado pela José Olímpio, a editora José Olímpio, né? Sagarana é publicada, acho que a editora Casa do Estudante, e uma semana, duas, continuou um autor anônimo, porque nem sabia quem era Guimarães Rosa. O livro estava lá, nas prateleiras, mas ninguém comprava. Depois da crítica de Álvaro Lins, no outro dia, isso é documentado, filas nas livrarias para comprar Sagarana. Quem é Guimarães Rosa? Né? Então veja, tem um aspecto aí cultural importante, né? Ou seja, o aspecto propriamente crítico de Álvaro Lins era que ele, a crítica vem nisso, né? A crítica é um crivo, é uma peneira, para usar a etimologia da palavra, né? A etimologia grega de crítica é crineia, aquilo que separa, aquilo que divide. Então um crítico é alguém que separa o minério sem valor do ouro, do diamante e tal. É isso que um crítico faz e continua fazendo até hoje. A crítica literária tem um valor estético, tem um valor cultural, mas também, a gente não pode esquecer disso, tem poder econômico, político, editorial. Se um autor recebe uma crítica positiva naquele momento lá, de Otto Maria Carpo, né, um crítico que rivalizava em erudição, até sobrepujava Álvaro Lins em erudição, que era uma verdadeira enciclopédia, grande crítico, e talvez não tão agudo quanto Álvaro Lins, mas talvez mais erudito. Você recebeu uma crítica de Otto Maria Carpo, direcionava a sua carreira, fazia que uma editora grande olhasse para você. E o que acontece hoje? Imagine um autor aqui, entre minhas alunas, por exemplo, que estão ali, eu sei que escrevem, que quer ter uma carreira, literária, ir para uma boa editora, receber pelo seu trabalho. De alguma maneira, esse pretendente a escritor
Claro, enquanto estiver fazendo sua obra, vai pensar na qualidade estética e artística da obra. Mas depois que a obra estiver lançada, estiver impressa, não precisa nem estar impressa hoje, né, porque pode ser um livro digital, mas quando a obra estiver pronta, esse autor, se quiser continuar sendo um autor e viver disso, vai precisar se articular também com os mediadores culturais, com os influencers. Elas vão ter que mandar os livros para o jornalista tal, para o booktuber tal, para o youtuber tal, se quiser que aquilo tenha alguma relevância e propagação, senão não tem. Não adianta publicar um livro, ainda que genial, ainda que cheio de boas ideias, e deixar debaixo do braço, ou dentro de casa, ou vender para os amigos e família, porque isso não vai se propagar, pelo menos não tão cedo, né? Pode ser descoberto depois por alguém, aí sim, acontece também. Mas se você quer ser um escritor profissional, você precisa de uma articulação com os mediadores culturais, e o crítico literário é um exemplar máximo disso para a literatura, né? A crítica literária moderna, que a gente entende por crítica literária na modernidade, ela nasce não na academia, não na universidade. A universidade nem tinha esse modelo que a gente tem hoje. A crítica literária nasce no jornalismo. Agora, uma coisa muito importante que aconteceu e que me digam se eu estou passando do meu tempo também. Me vigiem que eu falo demais. Pronto, ótimo, tá tranquilo. Uma coisa muito importante para a gente entender a trajetória e esse relativo esquecimento de Álvaro Lins e dessa geração de críticos brilhantes da década de 40 e 50, foram muitos bons críticos, né? É uma outra mudança de paradigma, né? O paradigma do jornalismo, o paradigma da crítica de rodapé, é uma herança que o Brasil recebe da influência francesa. O jornalismo francês é um jornalismo era um jornalismo muito literário. Era um jornalismo cujo o modelo, e Álvaro Lins idolatrava esse modelo, era Saint-Beuve, um grande crítico que tinha uma coluna que se chamava Lundi, que saía toda segunda-feira, né? Era um crítico semanal, igual Álvaro Lins no século XIX, né, na França. Esse era o modelo de Álvaro Lins. Era um crítico que pegava as obras que estavam saindo no mercado, analisava, criticava positivo ou negativamente, não deixava de dar opinião pessoal, falava em primeira pessoa, dizia isso presta, isso não presta, arrumava inimizade. Era essa crítica viva que existia no jornalismo desse período. Só que, entre a década de 50 e 60, esse fenômeno é internacional. Mas no Brasil isso vai se consolidar mais ou menos na década de 60, que é quando o ensino especializado de literatura, acadêmico, universitário, finca suas raízes, né? E aí vai aparecer o grande nêmesis, né? O grande inimigo de Álvaro Lins, o inimigo mortal dele, né? Nesse período, é o Afrânio Coutinho, que foi um crítico acadêmico, também jornalista, mal prelúdio, né? Contra a própria opinião dele, ele também atuou em jornal, que encampou uma verdadeira cruzada contra a crítica de rodapé. Afrânio Coutinho vai estudar nos Estados Unidos, conhece uma onda teórica do momento lá, que é o New Criticism, a nova crítica norte-americana. E esse intelectual, ele vai ficar tão fascinado pelo modelo teórico de crítica literária, pelo modelo acadêmico, que ele vai voltar para o Brasil dizendo assim, ó, vocês estão ultrapassados. Crítica jornalística é mera opinião, é doxografia, é bobagem, é rascunho, é papel de embrulhar peixe. Não serve para nada. Então ele vai fazer uma campanha, curiosamente, num jornal. Ele vai escrever isso num jornal. Ele vai chamar isso de Correntes Cruzadas, é o nome dessa coluna dele. E ele vai lançar essas diatribas à crítica de rodapé. E principalmente ele vai atacar Álvaro Lins. Por que Álvaro Lins? Há motivos pessoais. Álvaro Lins tinha feito algumas ressalvas a um livro que ele tem publicado sobre Machado de Assis, a filosofia de Machado de Assis, e aquilo
virou um ressentimento grande em Alfredo Coutinho. Eles também disputaram a vaga no Colégio Pedro II, que era um colégio, existe até hoje, mas naquela época era um colégio extraordinário, lá do Rio de Janeiro, e Álvaro Lins ganhou a vaga, Alfredo Coutinho ficou em segundo lugar no concurso e entrou depois também como professor. Mas eles tiveram uma série de rivalidades. Mas fora as fofocas pessoais, o que de fato Alfredo Coutinho faz é muito importante, apesar de injusto, em certa medida injusto. Ele percebe que está havendo uma mudança na sensibilidade crítica, uma mudança nos meios de se exercer a crítica literária, e ele coloca tudo no lixo. É como se ele pegasse todo o passado crítico brasileiro, todo o ensaísmo literário jornalístico, toda a crítica de rodapé, e dissesse: isso não serve mais, está ultrapassado, tchau. E o que vai servir agora? Para ele é o cânone, o novo cânone estabelecido a partir da universidade. Nessa polêmica, a crítica jornalística resiste. Álvaro Lins resiste ainda como uma figura de autoridade por muito tempo. Muito tempo não, mas por alguns anos ainda, com muita autoridade. Mas, de fato, o que acontece no Brasil é essa paulatina mudança. O local que o escritor queria conquistar era o jornalismo. O escritor, para ser considerado bom, partícipe do cânone, né, das grandes obras brasileiras, queria ter a anuência de Álvaro Lins, queria ter a anuência de Carpo, de Millier, né? Mas depois desse período, esses críticos começam a entrar em declínio, essa forma de crítica jornalística começa a entrar em declínio, e aí, e a gente tem isso até hoje, com algumas mudanças por conta das novas mídias, mas o escritor quer ser aceito hoje pela academia. Isso gerou, isso é parte do que eu estudei em minha tese de doutorado, isso gerou um movimento muito curioso na própria forma de se fazer crítica literária, porque é muito diferente obedecer ao tempo do artigo acadêmico, ao público especializado da crítica acadêmica, do que fazer uma crítica jornalística, que está falando com todo mundo, é um mediador para as pessoas, para o leitor comum, o leitor que gosta de literatura e quer consumir literatura, né? São funções diferentes. Então, por algum tempo, quem trata muito bem sobre isso são dois autores brasileiros que tratam sobre essa linha do tempo. O João César de Castro Rocha tem um livro muito interessante sobre isso, chamado Crítica em Busca do Tempo Perdido, e a Cláudia Nina, se não me engano, está na Unicamp. A ideia é que essa mudança do registro da crítica literária causou um abalo tão grande, causou uma espécie de divórcio entre o jornalismo e a crítica literária. O que passou a ser comum no jornalismo? Essas resenhas breves, resenhas que dizem assim: o autor tal nasceu não sei onde, o livro fala sobre uma sinopse do livro e pronto. A crítica mesmo, vai se tornando cada vez mais rara. Talvez o último representante do rodapé, depois de Álvaro Lins, ainda tenha sido lá no Paraná, Wilson Martins, que foi um crítico extraordinário, assim, que na década de 80 ainda fazia crítica de rodapé e não queria nem saber. E era lido, mas foi um caso único, assim, exclusivamente ele no Brasil estava fazendo. Outros se adaptaram bem, como Antônio Cândido. Antônio Cândido, que talvez seja o maior crítico literário brasileiro de todos os tempos, eu acredito nisso hoje, é um crítico extraordinário, mas ele fez as duas coisas. Ele começa no rodapé, admirador incondicional de Álvaro Lins, dizia que Álvaro Lins era o crítico mais sensível, mais agudo que o Brasil já teve, mas ele fez as duas coisas. Ele fez crítica de rodapé, pouca, não tanta, mas depois se transfere para a universidade, faz a carreira na universidade e é brilhante nisso também. Então, o que a gente pode ver hoje? A gente vê que há vou adiantar um pouco aqui, dar um salto no tempo. O que a gente vê hoje é o seguinte: há uma espécie de tentativa de síntese entre o registro acadêmico e o registro jornalístico. Isso mesmo antes do advento das redes sociais, das mídias digitais. Por quê? O que foi que se percebeu? Quando o jornalismo tradicional convidava um acadêmico, Luiz Costa Lima, por exemplo, que é um teórico brilhante da literatura brasileira, professor da UERJ,
excelente pesquisador, excelente crítico teórico estudado no mundo todo, não só no Brasil. Costa Lima, pernambucano, inclusive. Costa Lima ia escrever na Folha de São Paulo. O vocabulário dele, teórico, era tão cheio de jargão, tão carregado de referências teóricas, que o público comum que queria saber da obra ficava boiando naquilo, não entendia a linguagem dele. Porque aquela linguagem era uma linguagem para especialistas, para teóricos da literatura. Ele não tinha um compromisso com o público, porque ele era um teórico acadêmico, né? Ele não tinha essa preocupação. E aí os jornais perceberam que isso era inviável. Esse espaço dado a teóricos muito carregados, apesar de serem bons, ou muito inteligentes, ou muito relevantes, no jornal tem que ser adaptado. Você não pode escrever para o jornal da mesma forma que você escreve para uma revista científica. Isso é evidente. É uma outra retórica. E aí, esses curtos circuitos foram gerando no começo um estranhamento, ou seja, o jornalismo desprezava o acadêmico desprezava o jornalismo. Isso era muito comum, né? O escritor acadêmico era considerado cabeçudo demais. Acadêmico eu falo no sentido universitário, né? Cabeçudo demais, difícil demais, pernóstico demais. Enquanto a academia olhava para o jornalismo e dizia superficial demais, raso demais, né? Houve, de fato, durante 2 ou 3 décadas, esse mal-entendido na crítica brasileira, que foi muito prejudicial, que você perdeu a oportunidade de um diálogo muito proveitoso. Ali na década de 90, eu estou sendo super... Estou resumindo bastante aqui por conta do tempo. Na década de 90, aproximadamente, há uma tentativa de impacto, né? Por quê? A crítica acadêmica percebeu que aquilo que ela produzia só circulava internamente. Isso é muito ruim para quem escreve, né? Mesmo para o acadêmico, para o pesquisador acadêmico, ele quer ser lido. Então se fez uma espécie de pacto. O jornal chama novamente o acadêmico, mas o acadêmico tem que adaptar a sua linguagem ao meio jornalístico. E aí já há um pouco mais de fluidez e de negociação de sentidos, aí, de retórica, de vocabulário, que começou a dar certo. Mas aí vem meu último ponto. Há uma outra revolução, na qual estamos agora. A revolução dos meios. A crítica analógica, a crítica feita em papel, no jornal, ela é feita da seguinte lógica. Vocês vão entender. O crítico literário, isolado na redação de um jornal, na sua casa, escreve um texto, manda para um editor, o editor lê, faz as avaliações e reformas que tem que fazer, volta para o autor, vamos publicar, vamos, o texto é publicado. Depois de alguns dias, ou no mesmo dia, dependendo do tipo de veículo, esse texto sai para o público, né? Na década de 40, saía para um público amplo, interessado em literatura, que as pessoas iam ler, iam ter suas reações ao texto, concordando, discordando, odiando, amando, alvorões, querendo a cabeça dele, etc, etc. Essa era a dinâmica. Não é mais a nossa, o tempo, né? Hoje, na realidade do imediatismo, da rapidez das redes sociais, das mídias sociais, das tecnologias digitais, primeiro, qualquer pessoa tem a possibilidade de ser um mediador cultural, de ser um crítico. Se ele vai ser lido ou não é outra história, né? Ou se ele vai ser visto, ele pode ser um booktuber que fala para a câmera, ele não precisa estar escrevendo, mas ele pode fazer crítica falando, né? E isso vai mudar completamente a dinâmica da influência. Se a crítica contemporânea, a crítica acadêmica, a crítica que se quer mais rigorosa, não souber dialogar com esse novo mundo, ela vai se tornar irrelevante. Porque quem consome literatura também está consumindo essa mídia social, também está querendo saber o que cada um pensa de literatura, o que é que meu booktuber preferido está lendo, o que é que se falou sobre o novo livro de fulano e tal. As pessoas, a juventude hoje procura essas referências, não vai procurar mais o jornal tradicional impresso. Então é preciso que o crítico literário tradicional, e eu me coloco entre esses, eu tenho que me adaptar, porque eu comecei minha carreira num modelo e no meio da minha produção a realidade mudou. E se eu não me adapto a isso, e é um esforço muito grande, eu não me sinto adaptado ainda.
Se eu não me adapto, eu me torno irrelevante, porque ninguém vai me ler, né? E eu acho, para finalizar, Álvaro Lins deixa uma lição muito interessante para a crítica contemporânea, porque ele foi um influencer, ele foi alguém que sabia falar para um público específico, que tinha uma determinada retórica ajustada ao jornalismo, a uma conversa que ia do formal ao informal, dependendo do registro, e alguém que nunca deixou talvez a maior lição seja essa lição de autonomia intelectual. Nunca se deixou levar por critérios extraliterários para fazer a avaliação dos escritores, porque hoje é muito comum ainda, né? Por questão ideológica eu simpatizo por fulano, por questão religiosa eu simpatizo ou antipatizo com cicrano, né? Isso nas redes sociais hoje é uma coisa até exacerbada, radicalizada, né? Que divide as pessoas em grupos, né? Álvaro Lins nunca deixou que esse tipo de referência fosse fundamental ao tecer uma consideração artística, estética e crítica sobre obras de arte, né? Sejam literárias ou não. Bom, era isso, pessoal. Obrigado. Registramos as presenças do professor Paulo Muniz, presidente da CACSIL, do Valmiré de Meron, historiador Valmiré de Meron, do Instituto Histórico de Caruaru, Manuel Vitor, não sei, UBAPC, Pedro Salvador, UBAPC, George Pereira, da Biblioteca Pública de Caruaru, Biblioteca Álvaro Lins, Rosalvo Santos, presidente da UBE Caruaru, Jaira Mota, membro da UBE Caruaru, Nelson Lima, vice-presidente da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel, da UBE, é que ele é do Cordel também. Jurei. A presença de Edivaldo Arruda, membro da UBE Recife, Cláudia Pereira, do Instituto Histórico, e Janduí Bezerra. Bem, agora a palavra está facultada. Essa pergunta, né? Dentro dessa mídia de hoje, quando eu me envolvi com a escrita, eu descobri que tinha uma garota, uma mocinha, né? E no YouTube ela já fazia um maior sucesso. Ela tocou o nome dela para a figura de garota best-seller. E construiu assim uma carreira foguete. Tá? E eu li um livro de Vargas Llosa, que vem lá de Thomas Stern, que já falava dessa tal de sociedade civilizatória, da direção do espetáculo, né? Entendeu? Então, assim, o que é hoje o escritor, né? Digamos assim, de idade, para a garotada ficou legal, né? Porque uma amiga da TV, por exemplo, e também eu vi uns rapazes que vieram, né, mostrar como se jogava um copo numa mesa e caía do outro lado sem derramar água, se aparava dois, mandava de volta. Isso fez um sucesso, eles vieram aqui lá no Recife, né, arrebanharam um bando de jovens. Como é que vai ficar a literatura? A pergunta é difícil, né? Olha só, eu tento ter uma visão pragmática sobre essas coisas. Sempre que há uma mudança técnica na história, eu trabalho com comunicação social, né? Então a gente tem uma disciplina que é a história dos meios de comunicação. Sempre que há uma mudança, né, isso desde Platão, né? Platão tem um diálogo em que ele coloca um mito de Teute e Tamos, que o deus egípcio que teria dado a escrita de presente a um faraó. Aí o faraó diz: rapaz, eu não quero não.
Porque na nossa palavra escrita, as pessoas vão esquecer de lembrar. Fixar isso aqui vai indispor as pessoas ao exercício da memória. Então, é um mito que dá muita essa nossa ideia recorrente na história humana de que a técnica, quando substitui outra, vai destruir o que veio antes, né? E, na verdade, na história, isso nunca acontece completamente. Você teve o rádio, você achava que ia acabar com os meios anteriores, né? Depois você teve a televisão, cinema, hoje a internet. As coisas são adaptadas, mas continuam. Então, no caso das redes sociais, eu entendo a nossa angústia, e para um professor isso é muito difícil, porque os alunos em sala hoje estão o tempo todo com o celular, né? A economia da atenção, né? A dispersão é total. O celular é um negocinho demoníaco, né? Porque você não consegue, até eu mesmo já, né? Assim, que tenho já um hábito de leitura e tal, mas eu estou vendo um filme que eu gosto do filme, aí eu pego meu celular e começo a ver outra coisa. Por que eu estou fazendo isso, né? Não faz o menor sentido. Eu estou fazendo uma atividade que eu gosto, estou lendo um livro, eu paro para ver uma bobagem na rede social, aí perco a atenção da leitura, né? Então realmente é um desafio. E aí você falou uma coisa muito interessante. O que a gente pode fazer para ir na contracorrente a uma imbecilização, né? Imbecilização do conteúdo. Conteúdos de baixa qualidade, conteúdos popularescos, massificadores, sempre existiram. No jornalismo normal, tradicional. O que a rede social fez foi possibilitar uma profusão, uma ampliação muito grande disso, porque qualquer pessoa pode produzir e falar qualquer besteira na rede social. Esses vídeos, essas bobagens, etc. E em si isso não é nenhum problema. O problema talvez seja a curadoria que cada um tem que fazer do que consome, né? Porque quando você tem uma infinidade de coisas oferecidas hoje, sobre tudo, a um toque do celular, a tua economia da atenção vai se perdendo. Talvez hoje mais importante do que um crítico seja um curador cultural, alguém que aponte caminhos interessantes nessa selva selvagem dantesca que é a rede social, que aponte caminhos, né, de leituras relevantes, de influência. Eu conheço influências digitais, de livros, booktubers, jovens, meus alunos me apresentaram. Jovens, muito interessantes. A maioria vai ser sempre medíocre, em qualquer atividade humana. Mas se você catar, buscar, dialogar, você encontra coisas boas. Podcasts, por exemplo. Eu sou viciado em podcasts hoje em dia. Eu vou e volto de Caruaru para Recife escutando podcasts. Existem podcasts na internet que são verdadeiras pérolas intelectuais. Gravações de palestras na década de 70 na Universidade de Harvard. Está lá. Os caras disponibilizaram. Debates com os maiores, sei lá, neurocientistas que se encontra. Tudo. Então, é um ambiente muito difícil de catar porque é infinito, né? É infinito em possibilidades. Mas, sabendo fazer essa curadoria, você encontra muita coisa interessante. Jovens críticos muito, com potencial muito grande. E uma coisa muito bonita que eu estou achando é o seguinte: esses jovens críticos, esse é um depoimento meu na universidade, mas assim, já vi colegas, tem um colega meu que trabalha com crítica contemporânea na Mackenzie, lá em São Paulo. Cristiana Guiar, acho que você deve conhecer também. Cristiana Guiar, não, que foi aluno de Lorival também. Influencers já famosos, que ganham dinheiro já nas redes sociais, fazendo divulgação de livros, que sentem a necessidade de voltar para a academia para estudar, porque percebem que o conteúdo do que estão produzindo é limitado pela formação deficiente que tem. Então eles vão para a academia para oferecer um produto melhor do que eles já fazem com sucesso, inclusive, né? Eu tenho um aluno, né, Lucas, né, que é um influencer booktuber muito conhecido, já tem muitos seguidores, né, já faz coisas de muita qualidade e está na universidade. Está na universidade. Nunca conversei com ele sobre o porquê dele estar na universidade, mas eu entendo que ele quer se aperfeiçoar, ele quer fazer um produto melhor, ele quer fazer disso um meio de vida mais para frente também, né? E é isso que eu espero,
que não seja mais a dicotomia da época de Álvaro Lins, ou jornalismo, ou academia, ou booktuber, ou crítica séria. Isso não existe. Existem pessoas capazes estudando para oferecer um bom trabalho. Né? Por isso eu tento ver de forma pragmática isso. Você pode ser. Tem voz e microfone. Boa noite a todos. Vou ser bem sintético, mas eu quero iniciar a minha curta fala com um agradecimento especialíssimo, com um abraço fraterno ao amigo Eduardo César Maia, que me deve um café há 500 anos, né, para poder a gente falar sobre como ele poderia contribuir mais com o meio cultural e intelectual de Caruaru. E sua obra é admirável, né, porque um jovem mestre, professor, que se dedicou a um assunto que em Caruaru, em tese, né, não chega a ser um tabu, né, mas como é que você está revirando uma obra adormecida, né, que a obra de Álvaro Lins é uma obra adormecida aqui em Caruaru, praticamente esquecida, né, e você vem oxigenar, publicando as coletâneas, fazendo a crítica sincera, como o Álvaro era, e a crítica competente. Então, primeiro agradecimento. Esteja mais presente. Eu sei que você tem seus afazeres, seus bebês, um bebê ou dois, né? E as suas atividades acadêmicas, mas eu acho que você poderia, não sei como, de que forma, ainda contribuir muito com a gente. Eu, aqui hoje, por exemplo, era para estar uma grande representação do Colégio Municipal Álvaro Lins. É só um exemplo que eu estou dando, né? Mas quem sabe se você poderia articular para estar lá, né? E aí, em seu nome, eu também agradeço, claro, ao queridíssimo Orival Holanda, professor Orival Holanda, que também é um expert em Álvaro Lins, e em nome de vocês dois, a invocar também a memória de Humberto França, que é outra figura também. Eu não fiquei, foi acadêmico, vocês lembram? Humberto França, daqui, bom, mas fez parte do Instituto Histórico, né? E a nossa biblioteca leva o nome de Humberto. Humberto também se dedicou a estudar e a promover, tentar... Exatamente, sobre Álvaro Lins. E Cici, que está ali caladinho, né, que tem um livro, viu, Eduardo César Maia? Eu quero falar sobre 2 livros. A Cici tem um livro pronto, mas precisaria só de uma revisão, só sobre as dedicatórias de Álvaro Lins, que ele encontrou no que restou. Assis Claudino, aqui está. É um trabalho fantástico, né, que ele está, enfim, estamos conversando sempre com ele, quando é que sai o livro, ele precisa voltar lá no que restou, né, Jorge, do acervo de Álvaro Lins, que é uma das grandes vergonhas de Caruaru, né? Você falou aí 8 mil livros, né? Ora aparecem 8, ora aparecem 10 mil, ora aparecem 13 mil volumes que chegaram a Caruaru, porque Álvaro deixou escrito e dito à sua esposa que a sua terra deveria receber o seu legado, inclusive os manuscritos, que são um mistério, né? Ninguém sabe dos manuscritos, chegaram aqui ou se nunca saíram de lá, só vieram os livros, né? Mas assim, eu acho que quando você fala aí, e o que a gente atesta, quando se fala em Álvaro, né, do esquecimento, ele, juntamente com outros caruaruenses, né, C maiúsculo, que é o caso de Alcegés de Ataíde, de Limeira Tejo, eu acho que eles foram vítimas de um bairrismo de sacristia que tem em Caruaru, né? Aqui tem muito isso. Para você ser valorizado, você tem que estar ou aqui, né, ou falar diariamente em Caruaru, se não, nunca deu valor a Caruaru e papapá. No caso de Alcegés e Álvaro, a vivência deles aqui foi mínima, né? Álvaro foi arrancado daqui porque era um menino levado, né? Se vocês lerem aqui a biografia dele, que Nelson Barbalho escreveu, Álvaro não era gente quando era criança, né? Ele era o melhor aluno de Dona Maria Celestina
era o queridinho da sala, que era o mais inteligente, já dava aula de história, né, criança, mas na rua era um terror. Então ele quebrava os postes aqui da rua 15, de baleadeira, andava com um guarda-costas, né, atrás dele, brigava na rua e botava o guarda-costas para bater nos outros meninos. Então, essa figura é arrancada daqui com suas memórias, né? Depois ele tem a experiência da eleição, 630 votos apenas, para deputado federal. E me parece, é o que chega até a gente, que esse foi a grande mágoa, o ressentimento dele, para ele não ter voltado mais a Caruaru. Então, cronologicamente, me parece que ele chega aqui em 45, a última vez, para fazer a sua campanha, né? E aí sai daqui, mas como você falou, a cidade nunca saiu dele. Lá na academia, ele convivia com os caruaruenses, né? Com os irmãos Pondé, o Alcegese, o Limeira. Ele transitava muito bem e nunca esqueceu. O que eu acho é que essas figuras que não vieram mais, ou demoraram a voltar a Caruaru, que é o caso do Alcegese, eles tinham um propósito maior. O bem que Álvaro fez, não só a literatura, né, mas uma das grandes obras dele, para mim, é o episódio de Salazar, né, que era o grande defensor das liberdades, a individual e a coletiva. Né, um homem combativo, temperamento forte, isso também afasta as pessoas, eu sei disso. Né, você gosta de ser afagado. E Álvaro era ou Olimpo, né, ou Inferno, não tinha meio termo. Né. Recentemente a gente falou com a filha de Jorge Amado, Paloma, e aí estávamos montando uma palestra aqui no Centro de São Jorge Amado, e Jorge Amado foi um dos preteridos, né? E está no seu livro aí, né, 7 Escritores do Nordeste, que ele bota Jorge Amado, né? Ele elogia um pouco, né? Mas forte. E a mágoa permanece, viu? Porque foi Álvaro Lins, né? É o grande. Então, e aquela história também, eu já ouvi várias coisas, né? Eu era um críticozinho de rodapé. Ninguém sabe nem o que era a importância da crítica de rodapé. Né? É como se fosse o fim, um espaçozinho ali. Não era. Pode ser hoje, né? Mas na época era um grande espaço de destaque. Bom, dizer também que nós temos o livro, que chegou até nós através do ex-prefeito Anastácio Rodrigues, né? Que é o primeiro livro de Álvaro Lins, que é citado aqui. Quem sabe a gente consegue lá, você consegue nos ajudar também, uma dessas editoras universitárias, a publicar essa preciosidade. Faltava o prefácio, mas eu vou só confirmar, me parece que o prefácio, curiosamente e prazerosamente, está aqui, que é o prefácio de Mauro Mota. As páginas foram arrancadas por algum motivo, né? E esse livro poderia ser editado, seria também um grande presente para a gente conhecer o Álvaro, escritor aos 14 anos incompletos. E é um livro belíssimo, que tem as reminiscências, inclusive, dele em Caruaru. Bom, não vou me prometer que seria, mas não tem como a gente não falar alguns aspectos. Quando eu fui republicar A Terra de Caruaru, de Zé Condé, eu publiquei um grande nome, comuniquei, né, euforicamente que ia conseguir trazer de volta o clássico de Caruaru, né, o livro que colocou a cidade no panorama literário nacional e internacional. Alguém, escritor com quem eu tenho a maior admiração, me disse: como é que você vai mexer num livro tão velho? Para que isso? Né? Então é esse pensamento que a gente também se confronta. Aí termina a gente naqueles colóquios, que Drummond diz, colóquio das estátuas, né? Conversam entre si os profetas. A gente conversa muito entre a gente e ninguém nos ouve, igual aos profetas de pedra, de Aleijadinho, né? E aí, encerrando mesmo, eu passei 10 anos solicitando à família de Álvaro Lins, que inclusive recentemente manifestou desejo de criar um link com a terra do seu avô, no caso, foi a neta, e do bisavô, o filho dela, e eles estão com a esperança de conhecer a cidade, etc. E tal. E eu passei 10 anos tentando trazer o fardão de Álvaro Lins para Caruaru. Né? E aí, no dia 16 de outubro de 2008, né? Porque era meu aniversário, aí recebi a ligação, né?
venha buscar. Eu queria um sim ou não, né? Trouxemos com aquele carinho todo, que era um pedaço da história da literatura brasileira, né? Pedaço da história de Caruaru, que não teria sentido nenhum isso. Ia ser comido pelas traças lá. E eu não sei, já hoje pode me dizer, hoje está aqui no Memorial de Caruaru, né? Mas assim, é muito pouco diante da envergadura do que ele fez, né? E essas figuras todas, não é só Álvaro não, é um Vitalino, essas figuras servem muito para ilustrar matérias de turismo, né? A terra de Álvaro Lins, a terra de Vitalino, né? É muito bom. E discurso político. E campanha eleitoral é assim. Na prática, né? Essas criaturas são sepultadas novamente, diversas coisas. Mas enfim, mais uma vez obrigado pelo trabalho que você tem feito. E eu acho que eu posso ser porta-voz de algumas pessoas aqui, em alguns aspectos da minha fala, não todos, mas para que você possa estar mais presente. É sempre um prazer revê-lo, ouvi-lo com a competência que você tem. O meu abraço. Obrigado. Sim, depois você vai receber um exemplar. Hoje não, porque esse é o exemplar aqui da turma, mas a filha do nosso trabalho, um abraço para você. E você receberá do Instituto da Cassil e da família de Nelson um exemplar da Bela. Obrigado. Desculpe aí, eu tinha que falar. Alguém mais quer falar? Álvaro se aposenta, aí ele se recorda, tem a ditadura também, que ajuda, e parece que ele vai reescrever o que ele queria fazer com mais profundidade, são os livros. E é uma sequência assim tão absurda que só quem já tivesse na memória faria daquele jeito. Como é que você acha que ele estava esperando esse momento? Você acha que ele antecipou o processo de aposentadoria? Essa é uma boa pergunta. Há uma questão biográfica aí que é a seguinte, né? Quando Kubitschek vence a eleição, isso dá um giro na vida dele, porque apesar dele não conhecer Kubitschek anteriormente, a eleição de Juscelino Kubitschek ela é questionada por setores da sociedade brasileira, golpistas. Não queriam deixar que ele assumisse o cargo de presidente. E Álvaro Lins, que tem uma atuação bilegalista, né? Apesar dele não conhecer Kubitschek pessoalmente, não ter nenhuma relação política com Kubitschek, ele coloca o Correio da Manhã numa campanha pela legalidade, pela posse de Kubitschek. E o Correio da Manhã é o Correio da Manhã, é o jornal mais importante. Então isso reverbera muito no Brasil e Kubitschek fica muito grato ao Álvaro Lins e o chama para ser ministro da Casa Civil, que não é pouca coisa, é um cargo muito delicado e importante, né? Deve ter sido uma tortura. Aquilo que o Palmeiras falou, ele era de extremos. Ele era um agreste. Ou amava ou odiava, o certo é o certo, o errado é o errado. Mas o cargo da Casa Civil é um cargo de habilidade política, é um cargo de jeito, um cargo de agrados. Não era Álvaro Lins. Então é um desastre para Juscelino. Ele passa alguns meses e o relato que eu tenho é de que foi muito difícil para Juscelino botar panos quentes, porque ele tinha uma dívida com Álvaro Lins, né? E Juscelino não queria simplesmente jogá-lo fora, demitir, tirá-lo do cargo. Então ele oferece à embaixada em Portugal como uma compensação para tirá-lo da Casa Civil. Vou chegar na sua questão. Então ele vai-se embora do Brasil e aí aquela atividade dele de crítico vai esmorecendo, né? Ele dá aulas de literatura brasileira em Portugal, ele se interessa muito por literatura. Já tinha passado antes,
volta a dar aula na Universidade de Coimbra, se eu não me engano, ele chega a dar cursos na Universidade de Coimbra de literatura brasileira. Mas o importante, assim, o que eu acho, é que ele perde aquela característica que eu tenho falado hoje, que é a crítica do rodapé, né? A crítica semanal. Você está avaliando o panorama literário brasileiro de ano a ano. Quem são os bons escritores, quem são os medíocres, quem não merece nem estar na mesa. Então ele perde essa atividade fixa. E aí o nome dele vai, do ponto de vista da autoridade crítica, naturalmente vai perdendo a centralidade. Ele era considerado o imperador da crítica brasileira. Quem diz é Drummond. Carlos Drummond de Andrade diz: Álvaro Lins é o imperador da crítica brasileira. Ele disse, está dito. Não adianta brigar. Se você brigar, você vai ser destruído, porque ele o cabo é quente. Isso é Drummond falando, né? Então, ele vai perdendo essa autoridade pela falta da atividade. E aí eu acho que é o seguinte: acontece aquele fenômeno universitário. A crítica universitária ganha muita importância. Os grandes críticos que vão aparecendo estão na universidade, estão dando aulas ou estudando na universidade. E aí ele sente a necessidade, talvez seja, eu entendi assim a pergunta, ele sente a necessidade de fazer uma revisão da sua obra, já bem mais maduro, para dizer: eu tenho um legado crítico para deixar. E não só crítico, teórico também. Eu não sou um crítico impressionista somente. Eu não sou um puro amador. Isso que a Fran Coutinho dizia dele, né? É um crítico amador, é um crítico de opinião, somente tem opinião, não tem nenhuma ferramenta teórica. Ele mostra, se você pegar o volume 7 do Jornal de Crítica, que está aí, está até exibido aí na frente, ele mostra que ele tem um conhecimento profundo das teorias literárias anglo-saxãs, italiana, espanhola, né? Ele conhece de teoria também. E aí ele fica querendo deixar essa marca, revisando a crítica dele do passado e reeditando textos publicados em jornais com edições, feitas correções e tal. Mas eu acho que ele não tem tempo suficiente para realizar esse projeto de volta total à crítica literária, né? E aí depois tem todo o problema que você relatou, tem a ditadura militar, tem a mudança do compromisso político dele mesmo, né? Porque ele tem um texto do França, né? Que é muito, muito bom sobre isso, que ele fala assim, como é que é o título do texto? De integralista a amante de Cuba. É sensacional. Ou seja, no começo da carreira dele, ele chegou a ser integralista, né, envolvido com os principais figuras da direita conservadora nordestina, ele tinha ligações com essas pessoas, e depois ele vira uma espécie de liberal, que a maior parte da trajetória eu definiria ele como um liberal. Depois ele vai virando uma espécie de social-democrata e termina amigo de Cuba. Então, ou seja, ele passou por todos os espectros políticos, né? Ele viaja para a União Soviética. Então acho que a literatura, no final da vida, depois dessa virada política, principalmente depois de Kubitschek e de toda a confusão que ele causa lá, a coragem que ele tem contra o salazarismo lá, depois de tudo isso, a vida dele muda. Então o tempo que ele tinha para se dedicar à crítica literária acaba, né? E aí eu acho que a tentação dele era voltar a ocupar o lugar de centralidade, mas ele já não consegue, ele já não é ouvido da mesma forma, ele já não tem mais a titularidade da coluna do Correio da Manhã, ele já não tem a mesma influência que ele tinha. E aí o final da vida dele é um pouco melancólico nesse sentido, pela ditadura militar que entra na casa dele, mexe na biblioteca dele, deixa ele preso dentro de casa, inclusive, e a voz dele vai se apagando, né? E ele fica muito deprimido. Inclusive na cerimônia de posse na Academia Brasileira de Letras, isso é relatado por Edson Nery da Fonseca, que já faleceu também, mas conheceu pessoalmente e foi um grande memorialista, né? E Álvaro Lins, ele tem muitas memórias sobre Gilberto Freire, mas ele também escreve sobre Álvaro Lins, escreve muito bem, Edson Nery, e ele diz o seguinte, que na posse dele na Academia Brasileira de Letras, ele já estava destruído pela melancolia da situação dele, assim. E aí é triste a cerimônia de posse lá, segundo o relato de Edson Nery, né? Porque ele está alterado. Mesmo com o sorriso da ocasião. Mas ele não consegue ler o discurso, ele está sob efeito de remédios, antidepressivos, de álcool, e aí não consegue ler o discurso. É um negócio muito triste mesmo, que não ficou registrado exatamente o que foi que ele disse, mas
há testemunhos sobre o momento, assim, né? O cara que saiu do auge, né, da principal crítico literário brasileiro, e na hora de um momento de consagração, que seria a academia, é um momento triste, assim. É interessante, historicamente é muito interessante pesquisar essas coisas também. Convidamos a vice-presidente Edivalda Miranda para fazer as suas considerações finais e após tomamos um café em nossas dependências. Desculpe, depois de Edivalda, Robson vai falar. Mas o presidente está ali, que chegou, questões de trabalho, direito. Não, veja, diante de tanta coisa linda, a gente fica sem saber por onde se começa. Mas eu gostaria de lembrar que o Álvaro Lins é também um dos acadêmicos aqui dessa casa. Ele ocupa a cadeira número 12 e essa cadeira ela foi ocupada inicialmente também por um crítico literário caruaruense, o professor Hermógenes Dias de Araújo, e posteriormente por outro professor, Antônio Cláudio Pedrosa. E uma coisa interessante, pegando já o gancho, né, Valmiré, como se diz, da sua fala, da questão de valorização e não valorização do grande Álvaro Lins. Por um triz, nós não tivemos o nosso colégio sem o nome dele, e por um triz também não tivemos a nossa principal biblioteca, até pela sua história, porque ela tem mais de 100 anos, ela foi criada em 1917, e apenas se dizia a Biblioteca Municipal. E assim ela atravessou o resto do século XX e chegou até agora. Então, voltando por ordem cronológica a falar da questão do colégio, que hoje recebe o nome dele, o colégio foi criado com o nome de Elias Salgado. E o fato de ter sido criado com o nome de Elias Salgado é consequência das negociações que ocorreram na época para que a verba fosse liberada para a construção do primeiro colégio municipal que teria o ensino ginasial, como que era a denominação da época, né? Porque aqui nós tínhamos 3 colégios, todos 3 particulares. E quando a criança terminava o seu curso primário, ele só ia continuar estudando se tivesse condições de pagar a sua educação e dar continuidade. Então, o Colégio Municipal Álvaro Lins tem uma história muito bonita, e nisso entra aqui que você abordou, a questão do período pós-Juscelino, transição do Juscelino para João Goulart, por aí afora. Então, o que é que acontece? A época em que o prefeito do momento solicitou verba para se construir esse colégio, que tornou-se, e acho que ainda né, pelo menos em termos de área construída, o maior de Caruaru, era o ministro da Educação, embora tenha sido por pouco tempo, que era o Clóvis Salgado. Graças a Deus autorizou, foi uma verba de 4 milhões de cruzeiros na época, e uma das formas de agradecer foi dar ao colégio o nome da esposa dele, e era Elias Salgado. Então assim ficou, ainda bem, apenas 10 anos, porque em 1970 um outro prefeito fez toda uma campanha para que o colégio se chamasse Álvaro Lins. Esse prefeito sempre foi um defensor da cultura, do conhecimento, do saber e da sociedade caruaruense, e nunca esqueceu as suas figuras ilustres. Então há todo um movimento aqui, um movimento mesmo político, podemos dizer. Por que eu digo que é movimento político? Porque foi encaminhado à Câmara esse projeto
do Executivo Municipal, e quando chegou à Câmara, todo o caminhar do projeto, eu contei hoje as folhas, né, que eu voltei para reler, e é cerca de 8 páginas. Por quê? Porque a Comissão de Redação e Justiça deu um parecer negativo, não aprovava que o colégio perdesse o nome de Elias Salgado para dar o nome de Álvaro Lins. Mas como a maioria defendeu e votou a favor, a partir de então, isso foi em 1970, então o colégio passou, de fato, a se chamar Colégio Álvaro de Barros Lins. E ainda outra coisa, né, que é bom falar de experiência, eu e minha colega Silene éramos 2 jovens, lindas e maravilhosas, né, aqui, se diz, ensinando no colégio, iniciando nossa vida de ensinar, assim, já no primeiro grau maior e depois também no ensino secundário ou segundo grau. Nós tivemos a sorte, ou vamos dizer, a felicidade de conhecer muitas das obras de Álvaro Lins, porque o colégio recebeu uma grande quantidade. Não posso dizer que foram todos, mas toda a produção, mas era quase tudo, não é isso mesmo. E, à época, a biblioteca do colégio era a maior de Caruaru. Posteriormente, outra maneira também de se homenagear Álvaro Lins, porque aí foi se resgatando todo o seu trabalho, toda essa coisa maravilhosa que você muito bem colocou aqui para nós hoje à noite. Então, foi criado também na Câmara, em um outro momento, em 1997, há bem pouco tempo, já bem perto de nós, uma forma de se homenagear os escritores, literatos, pessoas da área da cultura, também com uma medalha Álvaro Lins. Então, nós temos também essa forma de se homenagear com uma medalha que recebe o nome dele. E, para terminar, amanhã mesmo nós vamos ter na Câmara um escritor de Caruaru que vai receber a referida medalha. E agradecer a você essa noite maravilhosa. E para encerrar, eu convido o presidente da casa, ou da academia, Paulo Muniz, também. Ele não quer vir, mas vai ter que vir. Muito obrigada, viu, gente? E logo após, o professor Lucas vai presidiar, Eduardo, com o livro dele e de Josué, que é acadêmico também, e um outro crítico que agora eu conheço, que é Kermógenes. Não sei se você conhece. Sim. O professor Kermógenes. Acho que pode ser não, com São Paulo. Boa noite, professora Silene, boa noite, professora Edvalda, professor Eduardo, muito obrigado pela sua grande contribuição à noite de hoje. Cumprimento a todas e todos que estão aqui presentes, sobretudo os acadêmicos aqui presentes, Florencio, Cici, Lucas, Robson Santos, que aqui estão. Eu estava evitando vir, mas na verdade era porque já estava sendo tão bem conduzida por Edvalda, por Silene, e não gostaria de turbar o que está indo bem. Mas antes de encerrar, eu convido o professor Robson, que vai apresentar a sequência dos eventos que se seguem ainda sob a promoção da CACIL a respeito do chamado projeto Café Literário na CACIL. Por favor, professor Robson. Para a gente ficar com gostinho de quero mais. Esse projeto teve início no ano passado. Estamos, como sabemos, na 9ª edição desse projeto, e ele vem exatamente homenageando as grandes personalidades da nossa cultura, e como ele tem sequência, ele ainda se estenderá durante esse próprio ano de 2024 e para o próximo ano de 2025, o professor Robson irá fazer esta apresentação. Bem breve, só para situar, nós estamos no 9º evento, fizemos 4 no ano passado,
E no ano passado mesmo a gente já fez a prospecção para esse ano. Então hoje nós estamos cumprindo aquilo que nós planejamos no ano passado, né? Então hoje, com Álvaro Lins, aqui no dia 8 de outubro, é o 5º evento esse ano. Então a gente tem a série dos fundadores, que nós encerramos em abril. Em abril com o Walter Andrade. Fizemos em março com Mário Menezes, Walter Andrade. Aí nós encerramos os 5 fundadores. E em seguida a gente tem a série dos patronos, dos acadêmicos. Por exemplo, em junho nós homenageamos Onildo Almeida. Em agosto seria Alcides Claudino, mas nós substituímos para o ano que vem e vamos ter, tivemos aqui Nelson Barbalho. E hoje nós estamos com um dos patronos, que é Álvaro Lins. Aí no ano que vem nós temos aí, fizemos essa substituição. Em março nós teremos Assis Claudino, que está aqui. Isso é importante a gente fazer essa reverência aos acadêmicas que estão ainda em atividade, que estão aqui conosco. Então teremos em março Assis Claudino. Em maio, a homenagem ao patrono Mestre Vitalino. Em julho do ano que vem, homenagem a Darlene Ferreira, um acadêmico que nós perdemos recentemente. Em setembro, Monsenhor Bernardino, que é o nome da nossa biblioteca. E em novembro do ano que vem, Pascoal Carlos Magno, representando o teatro. Então, essa prospecção que nós fazemos já para o ano que vem, ficamos muito felizes em concluir hoje, materializar hoje aquilo que nós planejamos desde o ano passado, com a presença de todas e todos. E passamos a palavra ao professor presidente da Academia, Paulo Muniz. Muito obrigado. Então, era só para fazer o registro de que o projeto continua. Mais uma vez, agradecer a generosa contribuição do professor Eduardo César a esse projeto e convidar a todos e todas para um café, já que ele é literário, aqui nas nossas escolas. Poderemos fazer. Sim, por favor. Estou sendo informado que o professor Eduardo César está fazendo a doação à nossa biblioteca de várias obras e desde já agradecemos por sua, mais uma vez, referida generosidade e solicitamos do acadêmico José Lucas que também presenteie o nosso convidado com uma obra que faz referência ao que hoje aqui foi falado. Eu só queria contextualizar um pouco que o Hermógenes Dias é o patrono da cadeira 27, que eu sou titular, e juntamente com outro colega, nós resgatamos toda a obra crítica dele, que estava aí espalhada por jornais e revistas. Foi um trabalho muito demorado que resultou aqui nesse livro, que foi editado aí com o apoio da CEP, do Instituto Jovem de Caruaru e da própria Academia Caruaru de Letras. Então, inclusive, ele tem 3 artigos aqui que ele vai falar sobre o Álvaro Lins. E só para citar aqui o Aguinaldo Fagundes, que é o escritor caruaruense, aqui na segunda capa, ele diz que Hermógenes Dias de Araújo, uma das maiores culturas caruaruenses, crítico literário de fôlego, da linhagem do conceito de Álvaro Lins. Caruaru não lhe deu até agora o merecido destaque. Então, essa obra que a gente passa para suas mãos, eu espero que você tenha bom proveito também. E como já referido, agora vamos ao nosso café nas dependências da nossa academia. Todos e todas estão convidados. Como lembrou o acadêmico Hélio, os acadêmicos presentes poderão se perfilar para a tradicional fotografia que fica nos nossos assentamentos.